Santos volta ao Z4 temporariamente depois dos resultados de quarta-feira. Vai enfrentar o Red Bull Bragantino, agora tentando mais uma vitória, a quarta seguida depois de 4 anos. Escala, torcedor! Eu sou o Luiz Oshira, esse é o canal Santista no Oriente e hoje vou trazer para vocês o vídeo de pré-jogo. Como é tradição já aqui no canal, sempre antes dos jogos eu trago o vídeo de pré-jogo, após o jogo eu trago um de pós-jogo, analisando o que foi, o que aconteceu durante o jogo e também se eu já tinha projetado alguma coisa que realmente aconteceu. Hoje, além das escalações e de projetar mais ou menos como vai ser o jogo, eu também vou trazer para vocês aqui a classificação que mudou, vamos dizer assim, drasticamente para o Santos, nada além do que a gente já esperava, né? Porque a gente sabe que vai ser uma luta até o fim do ano, até o fim do campeonato, mas a gente estava empolgado com 3 vitórias seguidas, porém os resultados trouxeram um pouquinho da realidade para a gente de novo. Óbvio que ninguém imaginava que todos os times lá de baixo venceriam os seus jogos e deixariam o Santos de volta no Z4, né? A gente pode ver aqui que tivemos. Deixa eu só voltar aqui que eu tô lá atrás. Deixa eu voltar para frente. Aqui. Vamos lá. Bahia venceu 1-0. Goiás venceu 2-0. Vasco venceu Fortaleza 1-0. América e Curitiba basicamente já caíram. Então a vitória do Botafogo era meio óbvia. O Cuiabá, que podia, vamos dizer assim, ter empatado ou até perdido para o Curitiba para fazer com que o Santos pudesse chegar mais próximo do Cuiabá. Então todos os resultados foram ruins para o Santos. Aqui o ideal seria uma derrota ou um empate para o Cuiabá não vencer. Aqui o ideal seria uma vitória do São Paulo, o ideal aqui seria talvez um empate, né? E o que aconteceu é que os times conseguiram vencer os seus jogos, né? E colocaram o Santos de volta aqui no Z4 com 30 pontos. Por que eu falo que o Curitiba já caiu, né? A gente tem o América com 18 e o Curitiba com 20, 10 pontos atrás do Goiás, que é o antepenúltimo. Então, na minha opinião, não vai acontecer uma reação de tirar uma diferença tão grande assim, nem de América e nem de Curitiba. Agora, nós temos aqui uma tabela bem equilibrada, né? Do Goiás, que é o 18º com 30 pontos, a gente tem apenas 2 pontos que separam o 18º até o 12º, que é o Inter. Óbvio que se o Santos vence, né, o jogo que está faltando aqui para ele, o Santos vai a 33, passa o Inter, fica em 12º. Aí a diferença do 18º para o 12º sobe para 3. Também tem o Corinthians, o Cruzeiro, que também tem jogos a menos. Porém, o Cruzeiro vai jogar contra o Flamengo, o que é bem difícil que o Cruzeiro consiga a vitória. E o Corinthians pega o Fluminense que também vai jogar em casa, né? Tem aí a sua motivação com o Diniz tendo se complicado na seleção, né? Querendo provar, né, o seu valor o Diniz. Então, provavelmente a gente vai ter aí jogos muito difíceis para Corinthians e para Cruzeiro, né? O Santos também vai ter um jogo difícil contra o Bragantino, porém é dentro da Vila, com o Santos motivado depois de 3 vitórias seguidas, podendo voltar à marca de 4 vitórias seguidas desde 2019, desde a era Sampaoli. Vamos falar sobre o jogo, né? A gente tem aqui a escalação do Santos. Eu vou jogar o meu rostinho para cá, para a gente conseguir ver melhor não só a escalação, como os nomes também. Aí, pronto. Vamos ter João Paulo no gol, Joaquim como um zagueiro pela direita, saindo aqui também pela direita, João Basso, deixa eu só tirar essa setinha aqui. Aí temos Dodô, que também vai sair pela esquerda. O primeiro volante deve ser o Dodi, que vai fazer não só a roubada de bola, mas a saída também. Lucas Braga e Kevson pelas duas alas, Jean Lucas mais como uma meia esquerda, Lucas Lima mais como meia direita, o Maxi nessa posição que seria do Soteldo e o Marcos Leonardo na frente. Como que deve funcionar se o Marcelo Fernandes for explorar os problemas que tem o Bragantino? O Bragantino é o vice-líder, obviamente que é um time muito bem arrumado, porém, por ser um time muito leve, o Pedro Caixinha, ele faz com que o time corra muito, não só para frente, mas também para trás. Por que eu falo para trás? Porque é um time que fica muito espaçado, ele não é um time compacto. Não é aquele time que joga todo mundo junto, é um time compacto de triangulações. Ele é um time mais de bolas em profundidade, pelas pontas e também por dentro, mas muito mais profundidade. Não são trocas de bola, né, mais cadenciadas, são jogadores muito mais leves.
Até por isso não guardam tanto o meio de campo. Vocês se lembram daquele lance em que o Aguirre falou que colocou o Rincon e o Soteldo contra o Grêmio para explorar as costas do volante, aquele espaço entre o volante e os zagueiros. Aquele espaço entre o volante e o zagueiro é justamente o espaço que o Bragantino dá. Vou mostrar aqui na escalação do Bragantino. A gente tem aqui o Cleiton, deve ser realmente o Aderlan na direita, com Realpe, Ortiz e Luan Cândido, né? A gente deve ter aí esse quarteto de zaga. O Matheus Fernandes, o Jadson e o Evangelista, Vitinho, Elinho e Sacha. O Bragantino joga bastante pelas pontas, na velocidade do Elinho, na velocidade aqui também do Vitinho. O Evangelista sobe muito aqui para poder armar o jogo e também cai um pouco pelas alas. E a gente tem Matheus Fernandes e Jadson que chegam também como se fossem dois Jean Lucas, vamos dizer assim, do Santos. Eles não são volantes que ficam ali atrás, eles sobem também para armar o jogo e pisam na área. Jadson, inclusive, fez gol aí nos últimos jogos. O Matheus Fernandes chega também aqui dentro da área, eles pisam muito na área. O que faz com que os três subindo, esse espaço todo sobre. Não à toa, os últimos gols que o Bragantino sofreu foram realmente dessa forma, em bolas em profundidade, igualzinho aconteceu contra o Grêmio, que o Soteldo explorou as costas do volante, recebeu aquela bola entre as duas linhas de meio e de zaga, ele recebe aquela bola, vai para cima e consegue fazer o passe em profundidade, o Marcos Leonardo chuta cruzado e faz o gol. Foi exatamente assim que o Bragantino tomou o gol do Atlético Paranaense na rodada passada. Uma bola que vem de trás, direto para o meio, o meia recebe, toca em profundidade para o Pablo ganhar na corrida do zagueiro Léo Ortiz e chutar no alto cruzado para fazer o gol. Um jogo anterior, jogo do Bragantino contra o Palmeiras também, né? Há uma ou duas rodadas atrás, que foi quando o Bragantino venceu o Palmeiras por 2-1. Porém, o gol que o Bragantino sofreu foi uma jogada também de profundidade, com a bola para o Endrick sai nas costas da zaga, numa bola enfiada, tira o goleiro da bola e faz o gol, né? Então, basicamente é assim que o Red Bull Bragantino dá os espaços. Ele é muito espaçado, esse espaço aqui sobra muito espaço aqui também, o que faz com que o Bragantino ceda as jogadas por essa região aqui. Então o Santos pode aproveitar essa jogada de profundidade, recebendo aqui o Soteldo, vamos para o marquinho do Santos. Soteldo não, Maxi Silveira no caso, né? Com o Maxi recebendo aqui, fazendo esse passe para o Marcos Leonardo. Ou até aquela bola mais longa, como foi no último jogo contra o Palmeiras, em que o Marcos Leonardo dá a casquinha e o Maxi sai nas costas do zagueiro. Então a gente tem algumas alternativas para atacar, mas sempre por aqui, usando esse espaço. Óbvio que, como os laterais também sobem muito, tanto o Capixaba pela esquerda, né, vai ser o Luan Cândido, porque o Capixaba está suspenso. Tem o Aderlan pela direita, também ele sobe muito também para o ataque, tanto que tem jogadas que o Vitinho precisa voltar para cobrir, porque tem a subida aqui, e o Elinho precisa voltar aqui também, porque os laterais sobem muito. Então fica um espaço muito grande aqui atrás e também pelas laterais. O Santos pode explorar essas duas pontas também com o Braga e com o Kevson, mas o principal vai ser aqui pelo meio. Vai ser por aqui que o Santos vai conseguir jogar. E o Jean Lucas, como faz muito bem, ele consegue fazer essa bola aqui pela esquerda e quando ele traz para o meio, ele tem a perna direita para fazer a profundidade, tanto para o Marcos quanto para o Maxi e até para fazer uma virada de jogo, às vezes com uma chegada do Lucas Braga, né, e do Lucas Lima. Então o mesmo acontece com o Lucas, recebendo por aqui, fazendo a inversão também, se precisar com o Kevin e com o Jean. Então o Santos vai ter muita alternativa por aqui, mas também muito no contra-ataque, porque o Bragantino sobe todos os 6 jogadores para o ataque. Os 6 jogam para frente e os 6 são leves. Eles chegam com muita força e muito número de jogadores. Então é nessa área que eles vão tentar ganhar. Por esse motivo que é importante a gente ter o Braga, o Kevson e o Dodi voltando para fazer essa linha aqui de 6 também para combater com uma quantidade numérica, né? Então, o que o Santos pode explorar é realmente as costas deles aqui para poder fazer essa bola em profundidade para o Maxi e para o Marcos Leonardo. Enfim, eu entendo que o Santos pode sim vencer o jogo, vai ter o apoio da sua torcida, vai ter uma motivação de estar aí nessa sequência de vitórias. Por mais que não tenha o Soteldo no primeiro tempo, pode ter no segundo e aí explorar a ponta. Numa dessas a gente pode até tirar o Maxi aqui e colocar o Soteldo e abrir o Soteldo pela esquerda. Se você abre o Soteldo pela esquerda para usar o contra-ataque, você pode até recuar o Jean e fazer uma dupla de volantes aqui com o Lucas fazendo só a meia.
E aí a gente tem o Soteldo fazendo esse lado aqui e o Lucas aqui. Se você faz isso aqui, ó, a gente já consegue colocar como se fosse dois meias, né? Que é basicamente como o Soteldo pode entrar. Se o Soteldo entra por aqui e o Lucas abre aqui, a gente tem mais uma linha de 4 com dois volantes que sabem recuperar a bola e sair, caso necessário, o Jean e o Dodge. E aí a gente vai ter a força tanto do Lucas quanto do Soteldo para sair no contra-ataque. Então, tendo essa alternativa do Soteldo, eu acho que é muito válida colocar ele mais pela esquerda pela velocidade dele, descansado, contra o time do Bragantino que vai estar espaçado e também muito mais cansado. Então, se o Santos não fizer os gols aí, as suas jogadas pelo primeiro tempo, tem o segundo para tentar aproveitar com a entrada do Soteldo. Bom, se inscrevam aqui no canal, como eu sempre falo, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações das lives que eu faço de fim de semana. Para você também não perder os vídeos que eu posto agora nesse pré-jogo, também vai ter o pós-jogo, depois de Santos e Bragantino, amanhã não, para você no Brasil, hoje, né? Então, quando acabar o jogo, eu já consigo fazer o pós-jogo para postar para vocês. No fim de semana, eu recebo o ex-atacante William, campeão brasileiro pelo Santos em 2002. Então, assim que começar a live, vocês vão ser notificados. Por isso que é importante se inscrever e ativar o sininho. Curte o vídeo aí se você está gostando do canal. Não esquece de compartilhar com os seus amigos. Que o Santos vença, eu acho que pode ser uma vitória do Santos. 2-1 tá de bom tamanho. Porque normalmente o Santos acaba sofrendo gol quase todo jogo. Já tem muito tempo que o Santos sofre gol em todos os jogos. Tá na hora de consertar isso aí, né, Fernandes? Um abraço.